Bíblias abertas no Salmo 11. As crianças se preparam, podem se direcionar à sala. Salinha do departamento infantil. Salmo de hoje é o Salmo 11. E o título da pregação é Refúgio e Visão. Refúgio e visão, Salmo 11, diz assim a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como o pássaro para o monte, para o seu monte. Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar de novo. Deus, dá-nos entendimento da Tua Escritura, Senhor. Poderosamente revelada pelo Espírito Santo. Nos ajude a compreender e a aplicar as poderosas verdades contidas no Salmo 11. No nome de Jesus Cristo. Amém. No dia 12 de junho de 2019, eu mesmo estava indo pregar esse salmo no recolhimento Betel, apoiado pelo Seminário Teológico Betel, onde eu estudei, onde o pastor Maurício estudou, coincidência. Lá é um lugar que cuida, que presta assistência social, que ampara idosas abandonadas ou que a família não teve condições de cuidar. E eu fiz uma visita a eles para poder conhecer mais do trabalho ali, e eu fiquei sabendo que eles estavam precisando de um pregador às quintas-feiras pela manhã para fazer o culto com aquelas vovós. Opa! Eis-me aqui. Eu queria e eu precisava pregar, mas me faltava o público. Nenhum problema para o Senhor. Ele providenciou senhoras de 70 a 103 anos, que foram meu público de pregação por um tempo. O jovem seminarista Jonatas pregava todas as quintas pela manhã de 2019, fazia orações e, pasmem vocês, dirigia hinos. E ali eu estava, com aquelas senhoras que eu aprendi a amar. E logo nos primeiros momentos, cheio de zelo, eu decidi que faria pregações no livro de Salmos, porque eu queria pregar sequencialmente. Eu via João Calvino, eu estava estudando lá, e João Calvino pregava em Genebra, expositivamente, sequencialmente, e aí teve um tempo que João Calvino foi expulso de Genebra. Ele ficou mais de 2 anos fora, e quando ele voltou, o que ele fez? Ele voltou a pregar no texto que ele tinha parado há 2 anos atrás, e eu falava, é isso? E eu falei, vou fazer assim. Só que logo nas primeiras pregações eu fiquei desanimado. E o meu dilema era, Senhor, será que essas senhoras estão me ouvindo? Será que elas estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Mas novamente, nenhum problema para o Senhor. A resposta veio rapidinho. Na semana seguinte, eu abri o livro de Salmos e eu continuei expondo brevemente os versos.
E ao final eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida, ou se alguém tinha algum comentário a fazer. E a vovó Mariana respondeu, rindo e comentando para as outras. Você está pregando sequencialmente, não é, querido? Continue. Que bênção. Eu só quero ver o que você vai fazer quando chegar no Salmo 119. Era o que eu precisava, nenhum problema para o Senhor, elas estavam ouvindo sim. Como o Senhor trabalhou na minha vida ali, irmãos, foi um tempo precioso. E aí, quando chegou o dia de pregar no Salmo 11, meu resumo foi: o refúgio do crente é o Senhor. Simples assim. E é a partir dessa verdade que eu vou desenvolver a pregação de hoje. O refúgio do crente é o Senhor. Através do Salmo 11, nós aprenderemos que o Senhor, Ele é forte refúgio para seus filhos. Isso envolve presença, cuidado e a justiça perfeita de Deus. Nós também seremos lembrados da promessa da visão beatífica e como ela nos encoraja a ansiar pelo retorno do Rei dos Reis. Essa é a pregação. Através do Salmo 11, veremos que o Senhor é forte refúgio para seus filhos. Isso envolve presença, cuidado e justiça perfeita. Também seremos lembrados da promessa da visão beatífica e como isso nos encoraja a ansiar pelo retorno do Rei dos Reis. Mas antes de entrar no Salmo propriamente dito, aonde a gente está pisando? Vamos para o contexto dessa passagem. Salmo 11, deixe sua Bíblia aberta. Já já nós vamos ler de novo alguns versos. No Salmo 11 nós não sabemos a situação específica em que Davi passava. Isso não é incomum. Em vários salmos a gente não conhece a situação específica, particular do que está acontecendo. Só que nós podemos ter uma noção de que o contexto que abrange esse salmo inclui uma crise. Parece que a crise, uma situação difícil, complicada, é o cenário dessa passagem. Isso pode estar ligado a um acontecimento particular da vida de Davi, ou pode estar ligado a um acontecimento no reino, na nação. Mas seja como for, a ideia que aparenta ser neste salmo é de uma situação de desespero. Um ponto importante a considerarmos é que esse pânico, o pânico que introduziu o salmo, não foi de Davi, mas foi dos conselheiros de Davi. Eles poderiam até estar bem intencionados, mas com certeza eles erraram feio e eles revelaram a falta de visão espiritual. Os versículos e o enredo do salmo parecem mostrar para nós duas vozes que estão contrastando com o salmista. Só que pela graça de Deus, Davi, o salmista aqui, escolhe confiar naquela voz que aponta o refúgio e a visão correta para ele. Dos versos 1 a 3, então nós veremos a voz insistente da fuga, e como isso mostra as ameaças aos retos de coração. Dos versos 4 a 7, veremos a voz insistente da fé, e como isso mostra o refúgio e a visão dos retos de coração, apenas duas partes. Vamos a elas então? A primeira, a voz insistente da fuga, ameaça aos retos de coração, versos 1 a 3, diz assim a Escritura mais uma vez: no Senhor me refugio, como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que o justo pode fazer? Os conselheiros de Davi, pessoas que estão próximas a ele, possivelmente seus amigos, diziam assim: foge. Foge como um pássaro, salve-se a si mesmo e escape do perigo iminente. E a resposta de Davi, que vem até antes, é como se ele dissesse: para onde eu fugirei, se não for para o Senhor? Quem é rocha mais firme que o nosso Deus?
No Senhor me refugio. Davi usa os próprios termos do conselho que recebeu para dizer, se há algum lugar para fugir, esse lugar é para o Senhor. Literalmente, ele está dizendo, eu ponho a minha confiança em Ti, Senhor. Mas antes de você julgar os conselheiros de Davi aqui, pense como essa situação é muito possível de acontecer. Perigo. Reino, nação ou algo acontecendo particularmente na vida de Davi. Ele é o rei. Ele é ungido do Senhor. E aí você está lá na corte e você está vendo que o perigo está se aproximando de Davi. E o que você vai falar para ele? Davi, foge! Nós não podemos perder você. Pode ter sido essa a reação deles. Pode ser essa a nossa reação diante do perigo iminente quando não estamos olhando para o lugar certo. E o grande problema aqui não é que eles estão mal intencionados propositadamente. O grande problema aqui é que eles estão com a visão embaçada. Eles acham que a resposta certa para Davi é fugir, e eles colocam isso à parte do Senhor. Isso não acontece nos nossos dias, acontece? Acontece. Mas Davi diz, eu ponho a minha confiança em Ti, Senhor. Ele prossegue no verso 2, trazendo imagens de guerra. Ele fala de arco, ele fala de flecha, para enfatizar a ameaça dos ímpios contra os retos de coração. E ele expressa no verso 3 o seu dilema. Se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? E Davi está se referindo aqui aos fundamentos do reino como entidade política, aos princípios de justiça que fundaram a nação de Israel, ao desmoronamento da sociedade teocrática, é o que indica no texto, né? E esse desmoronamento, essa ameaça se dá pela investida perversa dos ímpios. Isso não acontece hoje, acontece? Acontece. A situação era séria. Davi se vê cercado pela maldade e os seus amigos aconselham, foge. Nessas horas, o que pode fazer o justo? O que você faria? O que vocês fariam? Primeira aplicação para nós. Pessoas são frágeis. Você é frágil. E muitas vezes você vai sofrer, não pelo seu pecado necessariamente, mas pelo pecado dos outros, ou sentir os efeitos da queda. Porque você vive num mundo caído. E quem vive num mundo caído sofre as consequências. E quando isso acontecer, você vai sofrer. E é o que está acontecendo com Davi aqui. E é o que acontece conosco também. Nós somos criados finitos, nós temos limitação mental, física, nós somos propensos à fragilidade. E a fragilidade humana é demonstrada nesse texto, ao vermos a tensão que Davi se encontra por estar na presença de pessoas que não têm visão espiritual correta. Ele sente a tensão, ele sente a angústia, porque ele está diante de gente que não enxerga o refúgio no Senhor. Davi aqui ele está lutando porque ele está sendo pressionado a aceitar o que é proibido, a encontrar uma solução à parte de Deus. Como a serpente do jardim, alguém está oferecendo uma promessa de vida, fazendo uso da mentira. Foge. Fuja como um pássaro, longe do Senhor você encontrará refúgio e se livrará do perigo. Isso acontece conosco? Isso acontece com você? É óbvio que sim, todos os dias, quer seja no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família. Todos os dias enfrentamos isso.
Constantemente, pessoas oferecem promessas de vida para nós, utilizando-se da mentira. Tome isso, faça aquilo, seja assim, e você terá, e você será alguém melhor. Promessas de vida baseada na mentira. Em linguagem de cobra, seria mais ou menos assim: come aqui e você será como Deus. Davi está diante desse dilema, ele está lutando com isso e ele sabe o que fazer. E você? Você sabe o que fazer? Você é frágil. Você precisa ter cuidado. Você precisa olhar para alguém que é maior que você e encontrar nele o seu refúgio. A voz insistente da fuga, ameaça contra os retos de coração. É isso que está nesses 3 primeiros versos. Vamos seguir? Parte 2. A voz insistente da fé, o refúgio e a visão dos retos de coração, versos 4 a 7. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. A fim de encontrar uma resposta satisfatória, Davi faz o quê? Ele olha para cima e ele vê as realidades gloriosas acima de qualquer crise terrena. A ameaça dos ímpios, arco, flecha, fundamentos destruídos, fragilidade humana exposta. Para onde olharemos, Senhor? Os amigos de Davi fixaram seus olhos nas coisas da terra. Davi fixa seus olhos, ele dá ouvido à voz da fé e direciona a sua visão para as coisas celestiais, para o Senhor, e ao fazer isso ele vê, ao fazer isso ele enxerga, e ele entende 5 coisas aqui. A primeira, que o Senhor está no seu santo templo. Deus não parou de reinar, Davi. Deus não parou de reinar, crente do século 21. Ele está no trono. Existe um rei lá. E mesmo que as coisas andem em crise aqui, a presença do Senhor ainda é real. E Ele ainda governa. Davi vê isso. Segunda coisa, Davi vê que o rei, que esse Deus, Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Nada escapa da sua atenção, nem mesmo as crueldades dos ímpios. O Senhor vê tudo. O Senhor não perde um detalhe. Você precisa acreditar nisso. Davi olhou e viu. Terceiro, Deus prova, literalmente, Deus testa o justo e o ímpio. O justo, como Davi aqui, ou como os crentes de hoje, precisam ver até mesmo situações de crise e de perigo, como oportunidades de Deus provar e fortalecer a fé. É o que ele está entendendo. O Senhor prova aqueles que são seus. Até na crise. Eu diria que principalmente na crise. Quando Davi olha, ele enxerga isso. Ele aprende a olhar até os cenários mais difíceis da vida com uma visão ajustada pelo Senhor. O crente olha assim. O crente vê o sofrimento, os problemas, os obstáculos dessa forma. Davi aprende isso. E os ímpios? Deus também prova os ímpios. Mas ele acrescenta algo mais. Ele diz: odeio, abomino. Essa é a força da palavra. Odeio o que ama a violência. Deus odeia e ele tem que odiar porque é santo, justo e amoroso. Isso cabe na sua teologia? Isso é a teologia bíblica. Deus tem que reagir contra o mal,
porque Ele não pode tolerar a maldade diante dos seus olhos puros e santos. É por causa da essência perfeita que Deus faz isso. A perfeição divina não pode tolerar nenhuma fagulha sequer de pecado e perversidade. É por isso que Deus diz que abomina aqueles que praticam o mal, a violência. Davi enxergou isso também. Quarto, mesmo que pareça que os perversos estão levando vantagem e saindo impunes, a recompensa deles chegará. Davi vê isso também. Deus trará o castigo justo na hora certa. E às vezes não parece que o mal está prevalecendo? Você olha para o mundo e parece que os homens maus estão aí levando a melhor sobre os justos e permanecendo impunes. Você olha para a realidade e fala, Senhor, tem alguma coisa errada. Às vezes parece isso, não parece? Só que você tem que entender que a justiça de Deus os alcançará. Não somos nós que fazemos isso, é o Senhor quem faz. Davi precisou confiar. Você também precisa confiar. Quinto e último. A quinta e última coisa que Davi vê, quando ele olha para cima, quando ele olha para o Senhor. Ele vê que o Senhor é justo. Que Ele ama a justiça. Deus fará tudo isso, todas essas coisas, e o salmista precisa confiar. Diante da crise, diante dos ímpios, diante da aparente impunidade, Davi tem a visão direcionada para o Senhor e encontra no Senhor o refúgio adequado. Essa é a mesma saída para você, crente confuso e abatido. O refúgio está no Senhor. A voz insistente da fé diz: refúgio e visão estão no Senhor. É assim que os retos de coração vivem a vida. O Salmo termina então com uma promessa muito bela, dizendo: os retos lhe contemplarão a face. Esse Deus perfeito, justo, que cuida, que está presente, vira para o salmista e diz: os retos me contemplarão a face. No contexto do Antigo Testamento, você precisa se lembrar que essa expressão indica acesso a Deus, principalmente por meio do templo, que significava a presença de Deus entre eles. E se a primeira linha do Salmo mostrou onde deve estar a segurança do justo, em ti, Senhor, me refugio, a última linha do Salmo mostra onde deve estar o coração do justo. Sabe por quê? Porque Deus, ele pode até ser procurado como refúgio por motivos egoístas. Para se livrar do perigo. Mas somente aquele que ama o Senhor de verdade quer olhar na face de Deus. Você pode até procurar o Senhor por motivos egoístas. Tem um ditado aí que diz que o diabo doente quis ser monge, mas quando ficou curado, voltou a ser diabo. A gente pode até procurar Deus quando o negócio está ruim, né? Por motivos egoístas. Ah, Deus, o Senhor é meu refúgio, preciso tanto do Senhor. Mas só aquele que ama o Senhor quer contemplar a face do Senhor. E é isso o amor quem faz. É um coração arrebatado. Para nós, hoje, agora, sabemos que tudo isso aqui gera um problema. Como assim os retos contemplarão um Deus justo e santo? Quem seria adequado para isso no mundo coberto pelo pecado? E aí? Esse é o maior dilema do Evangelho. Como um Deus justo, como um Deus santo, tolera pecadores em sua presença e continua sendo justo e santo? É incrível como a Bíblia se refere aos crentes como santos. A gente viu hoje na EBD. Como justos, como retos.
Sabemos que esse dilema só pode ser resolvido pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Como Deus pode nos aceitar? A resposta é Jesus. É porque Jesus sofreu a ira divina. É porque Jesus sofreu o fogo, o enxofre. É por isso que Deus pode nos aceitar. Jesus tomou esse cálice, o cálice da ira, para justificar filhos e filhas e os levar à presença do Pai. E tem mais. Pelo Evangelho recebemos a promessa de contemplar a face do Senhor. Algo desejado desde o Antigo Testamento. É garantido no Novo Testamento. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós não podemos ser limpos por nossa conta própria. Alguém tem que fazer isso por nós. Um sangue precioso tem que fazer isso por nós. O sangue de Cristo tem que fazer isso por nós. E é por causa de Cristo mesmo que nós seremos levados um dia a contemplar o Senhor, se somos do Senhor. Isso ficou conhecido na teologia como visão beatífica. É a visão do Senhor que um dia os crentes vão ter, face a face. É a promessa da visão de Deus que leva consigo a bênção suprema da alma, a maior alegria que alguém pode imaginar. 1 João 3, versículo 2 diz, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a bênção suprema da alma. Isso ficou conhecido como visão beatífica. 2 aplicações para nós. A bênção das bênçãos é que o Deus triuno determina ser visto por aqueles que não desfrutam de pureza de olhos e pureza de coração por si mesmos. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Mas o Senhor diz que nós vamos vê-lo um dia. Quando você aprende essas verdades, não sobra um pingo de orgulho no seu coração. Não tem como sobrar. Não somos merecedores pela força do nosso braço, por nossa conta própria. O Senhor faz isso por graça. Terceira e última aplicação. Diante da visão do Senhor, tudo vai fazer sentido. Toda a nossa expectativa, tudo o que precisamos entender será totalmente suprido com um só olhar na face do nosso Deus. Vê-lo em seu santo esplendor será suficiente para nós. Será suficiente para tirar toda centelha de dúvida, para fazer valer a pena todo o sofrimento aqui. Um só olhar na face do nosso Deus vai ser suficiente para nós. Em Cristo, nós temos refúgio e visão. Quando eu era mais novo, eu aprendi um hino antigo, 509 do cantor cristão, que diz assim: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Que promessa, irmãos! A certeza de que um dia vamos contemplar nosso Salvador nos encoraja ainda mais a ansiar pelo retorno do Rei dos Reis. Essa promessa nos leva à frente.
nos leva a ansiar pelo retorno do Rei. Amém. Vamos orar? Glórias ao nome de Cristo, nosso refúgio e visão. Sabemos que não somos merecedores, Senhor. Mesmo assim, o Senhor nos prometeu voltar. E o Senhor nos prometeu a bênção suprema da alma. Ver face a face aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou. Que glória, Pai. Que glória tem o teu povo, que glória tem a tua igreja. Veremos o Rei dos Reis. Que isso impulsione, motive, encoraje os nossos corações a viver a vida que o Senhor tem para nós aqui. Abençoe a igreja, nos ajude a entender essas verdades. No nome de Jesus. Amém.